Antes de começar o vídeo, gostaria de fazer um breve aviso. Na semana passada, publiquei um vídeo onde eu ensino como criar um anime pelo Abyss Paint. Nele, compartilho várias dicas de desenho e animação. Se você ainda não viu esse vídeo, recomendo que você assista primeiro para aproveitar ao máximo o tutorial que passarei a seguir. Um salve aí, rapaziada. Na produção do anime, começa com um processo simplificado para facilitar a construção da narrativa e evitar complicações durante a animação. Reduz os detalhes do personagem, obtendo um design mais básico. Isso te ajudará muito a desenvolver seu anime, seja individual ou em equipe. Na hora de fazer o roteiro, estruture ele em 3 partes: início, meio e fim. Por exemplo, no início da história, o personagem almeja se tornar um dos líderes poderosos de sua nação. E à medida que o garoto avança em direção ao seu sonho, ele enfrenta uma série de obstáculos que precisa superar. No final da história, pode ser que o personagem realize o seu sonho de se tornar o líder de uma nação mágica, ou talvez um desfecho triste, onde apesar dos seus esforços, ele não consegue atingir seu objetivo. E sem ter condição não. O rumo da história dependerá da decisão do autor. Que ele quiser que do nada brote um meteoro e explode todo mundo do planeta, completamente vai ser assim. Então tudo depende dele para desenvolver a história. Ao concluir a história, inicie descrevendo a narrativa em quadros, desenhando os ambientes, os personagens, suas ações, suas expressões, composições de cena. Perceba que esses métodos se assemelham ao procedimento de um mangá. Enquanto o mangá é estruturado como uma narrativa contínua, aqui focamos em cenas individuais, compostas por reações e movimentos. Na minha opinião, é tudo igual. As cenas não precisam ser detalhadamente desenhadas, mantenha simples. Concentre-se em alterar a posição, os movimentos e expressões do personagem, bem como os elementos do cenário. Em cada cena, busque capturar a atenção do observador, que é o público. Crie aspectos visuais marcantes, como a postura dos personagens e a interação entre eles. Com isso, os seus personagens vão ficar com movimentos mais vivos e bem mais interativos. Antes de criarmos uma cena de animação, é essencial buscar uma variedade de referências para nos dar inspiração. Analise diferentes composições de cena que pareçam adequadas e utilize-as no processo criativo. Além disso, organize os movimentos em cada cena, formando uma sequência lógica e coerente. Não é necessário adicionar detalhes nesse estado inicial. O objetivo é estabelecer uma guia para nós não se perdermos durante a produção da animação. O miserável é o gênio sem ter condição não. Após concluir essa etapa, comece desenvolvendo a animação. Adicione as cenas da animação no aplicativo. No meu caso, estou utilizando o Abyss Paint. Mas além dele, existe o FlipaClip, o Rogue Animator e também outros aplicativos. Mas os mais reconhecidos mesmo é só o FlipaClip, o Rogue Animator e recentemente o Abyss Paint X, nessa nova atualização que ele teve recentemente. Muito interessante. Divida a cena em sequência, por exemplo. Em uma cena, mostra um ambiente sombrio, enquanto a próxima exibe o personagem caminhando nesse ambiente. Mantenha o mesmo enquadramento de câmera, altere apenas os movimentos do personagem. Ao animar, perceba que os quadros-chave já forneceram uma visão dos movimentos para ser desenvolvida. Com isso, desenhe mais cenas do personagem se movimentando entre esses dois quadros-chave. Você notará que a animação se tornará mais fluida. Enquanto a fluidez, experimente adicionar entre 15 a 24 quadros por segundo e veja qual taxa oferece o melhor resultado para os movimentos. Após esses procedimentos, mostrarei o resultado da nossa primeira cena. Para dar movimentos a um personagem, é essencial compreender os princípios da animação. Vamos simplificar o conceito utilizando círculos como exemplo. Desenhe um círculo, ele representará o primeiro quadro da nossa imaginação. Imagine que esse círculo seja um personagem parado. Após estabelecer o primeiro quadro, desenhe outro círculo na frente do primeiro. Agora temos dois desenhos em posições distintas. Ao reproduzir a animação, observamos um movimento básico. Mas o que é isso? No entanto, para que esses processos funcionem, é necessário utilizar um aplicativo de animação. Senão a animação vai sair tudo travado. E sem ter condição não. Os dois círculos formam uma animação preliminar, mas percebemos que os movimentos estão acelerados demais, dificultando a nossa compreensão. Para suavizar e naturalizar os movimentos, é preciso adicionar mais quadros intermediários entre esses dois quadros já criados. Isso tornará a animação mais fluida, e é importante não exagerar na quantidade de quadros-chave, pois isso pode tornar a sua animação mais lenta. Se você for fazer uma animação bem fluida, utilizando bastante quadro-chave, é muito importante você aumentar a quantidade de frames por segundo. Isso proporcionará a fluidez da sua animação, deixando com a movimentação mais realista. Muito interessante. No entanto, cuidado para não exagerar no FPS, pois dependendo da quantidade de frame, a animação pode ficar muito rápida ou muito lenta. Agora que entendemos os fundamentos da animação, como aplicamos esses conceitos nos nossos personagens? Simples. Comece desenvolvendo o primeiro frame da sua animação com um esboço básico, incluindo ângulos, posições de câmera e expressões iniciais. Não se preocupe com os detalhes nesse momento, pois estamos apenas delineando a estrutura para a animação final. Após finalizar o primeiro frame, adicione o frame final, utilizando uma guia para facilitar o desenvolvimento e concluir a animação. Esse processo é conhecido como twinning. Traduzido significa interpolação. Completamente eu peguei a tradução do Google. E sem ter condição não. Twinning é onde os quadros intermediários são adicionados entre os quadros-chave para suavizar a transição de movimento. Desenvolva uma quantidade adequada de quadros intermediários, evitando exageros para que os movimentos não fiquem artificiais. Combine os movimentos da cabeça, braços e pernas do personagem, lembrando que articulações como joelho e cotovelo são dobráveis. Para garantir uma precisão dos movimentos, utilize os círculos no lugares dobráveis e conecte-os com as linhas formando cilindros. Isso é uma ótima técnica para você utilizar na sua animação. Aliás, eu utilizo e eu acho muito fácil. Com essa técnica, eu consigo criar o que eu quiser, sem ter condição não. Entender o processo de animação é apenas uma parte do desenvolvimento de um anime, então a gente tem um longo caminho pela frente ainda, meus nobres. Criar um anime exige tempo e um vasto conhecimento. Completamente, eu já tentei criar um anime no passado, eu queria algo super detalhado, mas a
falta de conhecimento profunda me trouxe frustrações e eu acabei abandonando o projeto rapidamente. Com o tempo, tornou-se cada vez mais difícil retornar com o projeto. E com menos tempo disponível, minha única opção foi mudar o foco da animação para tutoriais. Aliás, eu achava bem interessante os tutoriais que eu assistia, então eu resolvi copiar. Mas é claro, ensinando do meu próprio jeito. Essa mudança enriqueceu meu conhecimento no desenho e animação. Agora eu posso dizer que eu posso criar animação sem dificuldade. Digamos que não, ainda tenho dificuldade de aprimorar alguns movimentos na animação. Além disso, eu optei em criar várias animações curtas e aleatórias, contando histórias diferentes com personagens com personalidade distinta. A lição que eu quis dizer é que sua série não precisa ser completamente um anime. Tente criar algo único, uma história que combine com você. Isso vai te motivar a seguir em frente. Lembre-se de fazer pequenos episódios. Isso irá te ajudar a persistir a criar seu projeto e você terá um grande progresso no final. Uma técnica que ampliou significativamente meu conhecimento em animação foi a criação de várias páginas com pose sincronizada. Esse método envolve desenhar um personagem em diversas poses que juntas formam uma sequência de movimentos. Você pode desenhar qualquer tipo de movimento, em qualquer ângulo. O mais importante é praticar esse processo para auxiliar sua resolução de dúvidas ao iniciar um projeto, porque quanto mais praticar, mais fácil se torna. Com esse processo, ganhamos mais liberdade para executar qualquer movimento, e quanto mais praticar ele, mais profissional você fica. Interessante! Você já ouviu falar do princípio de squash and squash? Ignore isso, por causa eu falei completamente tudo errado, ó. Meu inglês tá, ó. Mas traduzido em português significa esticar e esmagar. Esse conceito introduz elasticidade na animação, tornando-a mais fluida. Por exemplo, imagina uma preda caindo no chão. O resultado é provável que, ao tocar no solo, a preda se quebra ou o chão se racha. Agora, se substituímos a preda por uma borracha ao lançar ao chão, observamos que ela quica até perder toda a energia do movimento. Para aplicar esse princípio na animação, observe que os objetos pesados tendem a causar destruição, enquanto o objeto mais leve e elástico intensifica o movimento. Supondo que vocês tenham compreendido alguns fundamentos da animação, podemos prosseguir para o tutorial. Mano, imagine criar uma cena dinâmica onde, além dos personagens se moverem, o cenário também acompanha o mesmo movimento. Essa técnica irá deixar a animação mais profissional e bonita. Mas quando você for fazer isso, não precisa fazer em todas as cenas, senão a animação vai ficar completamente esquisito. Esse negócio aí não tem condição não. Para fazer isso na sua animação, comece adicionando detalhes no cenário, como objetos básicos como tridimensionalidade para dar profundidade ao ambiente. Não acredito, meu desenho ficou 3D, ficou muito realista. Utilize a técnica de grade de perspectiva, composta por uma linha horizontal e um ponto de fuga no meio. Agora adicione várias linhas verticais, espalhando para criar uma ilusão de profundidade. Essa grade de perspectiva é muito utilizado para criar cenários de jogo e animação 3D, entre outros projetos também. Após estabelecer uma grade de perspectiva, adicione objetos como parede, casas, árvores, entre outras vegetações ao ambiente. Para adicionar movimento ao cenário, aplique um level zoom e desloque lateralmente, continuando até o final da cena, onde tudo volta a ficar estático. Depois de animar todas as cenas, proceda com a etapa final. Agora desenhe os personagens. Esta fase pode ser demorada, pois envolve redesenhar todos os movimentos do personagem. Uma técnica que pode facilitar esse processo é reutilizar os mesmos desenhos, ajustando apenas as partes dos personagens e colando-os nos próximos quadros. Isso economiza mais tempo e permite desenvolver uma animação de forma mais rápida e prática. Se você perceber, eu estou animando no Rogue Animate. O motivo é que o Rogue Animate é bem mais rápido de fazer animação do que o Abyss Paint X, por falta de ferramentas. Eu até poderia fazer no Abyss Paint X, mas tem um porém. Já que hoje mesmo eu tenho que postar esse vídeo, sim, eu tô finalizando ele quinta-feira, o dia que eu vou postar esse vídeo. Então a minha única opção foi migrar para o Rogue Animate para finalizar esse tutorial a tempo. Isso aí tem condição não. Mas o processo não muda em nada. Tipo, eu fazendo animação no Flipper, Rogue Animate e também o Abyss Paint X são completamente os mesmos. Só muda que alguns têm um processamento mais rápido do que o outro, com a ajuda das ferramentas, é claro. Fazer animações é uma jornada que envolve tempo e dedicação. Mesmo quando criamos animações simples, o processo pode ser recompensado e muito divertido. A sensação de conquistar ao finalizar uma animação é gratificante, especialmente quando superamos desafios. Às vezes enfrentamos frustrações quando percebemos que poderíamos ter produzido cenas de maneiras diferentes. No entanto, é importante lembrar que nem sempre temos todo o conhecimento necessário. Às vezes optamos por soluções mais simples para seguir em frente. As posições de câmera podem ser crucial para transmitir emoções e envolver o público. Mesmo em animações mais simples, podemos melhorar o desempenho usando técnicas como diferentes posições de zoom. Isso é muito interessante, porque o espectador pode não perceber que está assistindo a mesma cena, desde que utilizamos variações sutis e eventos de perspectiva exagerada. Após concluir uma cena, explore novas técnicas para aprimorar nas suas habilidades de animações. A produção de um anime envolve diversos processos, como esboço, design, coloração, sombreamento e iluminação. Cada um desses estágios é separado em etapas. No entanto, como não é possível transmitir todas essas informações nesse vídeo, deixarei a finalização para um outro momento, em um vídeo futuro. Garanto que compartilhei dicas valiosas que serão muito úteis. Na conclusão, finalizei esta parte por aqui, mas não saí ainda, porque mostrarei todas as cenas que consegui concluir até esse momento. E além desse vídeo, preparei diversos outros. Também deixarei uma playlist aqui ao lado, para que vocês possam conferir e obter mais conhecimento. Valeu por assistir esse vídeo até o final e fui! Até o próximo vídeo. Falou, meus nobres!